Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do podcast Café Pré-Treino. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação e resultados. Você que nos ouve e você que nos assiste no YouTube, fiquem ligados se você quer entender melhor como melhorar a tua comunicação, como a comunicação vai melhorar os seus resultados, vai impactar os seus resultados e quais são os gaps que, porventura, você possa ter na sua própria comunicação. Então, fica com a gente. Esse é o episódio número 6. Educação Física, Ciência e Negócios, um podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Pessoal, sejam aí todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso episódio número 6. Eu, Thiago, aqui falando com vocês. E aí, acho que é importante a gente detalhar alguns itens nessa abertura do episódio número 6. Quando o aluno está lá no curso de Educação Física, nós temos diversas disciplinas em que ele vai fazer as atividades práticas, mas ele não é estimulado, ele não tem uma disciplina ou algo que é colocado para ele poder desenvolver o processo dele de comunicação, para ele poder desenvolver o processo dele de apresentar os seus resultados. Existe uma parcela de treinamento para isso quando o aluno tem uma iniciação científica, quando ele se insere dentro de um laboratório de pesquisa, e lá ele vai poder observar os seus companheiros de laboratório que estão numa pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e que aí você tem um processo muito forte de apresentação de resultados, de como eles vão fazer essa comunicação. E aí, boa parte dessa comunicação ela vem na parte escrita, na questão de publicação de artigos científicos. Então você tem esse processo, esse treinamento, essa adequação para uma pequena parcela que vai seguir uma carreira mais acadêmica. Tirando isso, você não tem tanta estimulação, você não tem essa preparação desses alunos para esse processo de comunicação, para essa preparação, para a apresentação desses resultados. Então, a gente, conversando, decidimos fazer só um episódio sobre isso. Então, hoje nós vamos estar aqui aproveitando o André, que tem aí já uma ótima comunicação, ele tem essa comunicação, ele se adequou, ele estudou para poder chegar nesse patamar hoje que ele tem de comunicação, de poder apresentar e de conseguir se fazer entendido. Então, vejam, não é só a pessoa conseguir ter a habilidade de se comunicar, mas também, na habilidade disso, é exigido dele esse processo de entendimento. Então, vamos começar aí. André, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Thiago. Como é que você está por aí, meu irmão? Eu estou bem, graças a Deus. Maravilha. Prazer falar com você. Prazer é todo meu, cara, de poder encontrar com você toda semana e bater esse papo construtivo. Eu quero dizer o seguinte, cara, ambos temos uma ótima comunicação. Você também teve que desenvolver isso, como você mesmo disse, dentro da área acadêmica, precisou desenvolver uma maneira de se comunicar, ainda mais falando com os discentes, né, com os alunos, em grande quantidade de pessoas, é sempre mais desafiador. E agradeço aí os elogios, e é bem isso mesmo, o Thiago acompanhou bem a minha jornada e a gente precisa se desenvolver. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que como empreendedor, eu precisei, você precisa aprender sobre comunicação, né? Para você ter mais sucesso, você precisa se comunicar muito melhor do que você vem se comunicando hoje, eu garanto para você, e eu vou dizer para você, eu também tenho muito a aprimorar na minha comunicação. Faço aqui esse adendo para as pessoas não ficarem achando que a minha comunicação está no patamar melhor impossível, mas sim, preciso melhorar ainda muito mais a minha comunicação. A gente não pode pensar que chegou num determinado nível que para, né? Não, jamais. Como a gente falou, inclusive, nos episódios passados, né? Melhoria contínua, né? A gente tem que continuar crescendo. A ciência está aí evoluindo e nós estamos evoluindo como profissionais, como pessoas, então a gente tem que sempre buscar esse crescimento. Entrando no tema do nosso papo de hoje, comunicação para ter sucesso, para ter melhores resultados com os clientes. Comunicação para você saber conversar com outros profissionais da área da saúde ou não. Quer dizer, se você tiver um cliente que foi ao médico, você tem condições de dialogar com esse médico, se fazer entender, de entender o que ele está comunicando para você. Fisioterapeutas, nutricionistas, diversos outros profissionais da área. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos ortopedistas, com muitos fisioterapeutas. Graças a Deus, sempre tive boas respostas dessas conversas, por saber
não só sobre a área, mas também de como me expressar para que o profissional me entendesse. Então, por isso que a gente decidiu ter um episódio específico sobre comunicação. Comunicação também para você ter mais potenciais clientes vindo até você. Como é que eu me comunico para fazer uma venda, né? Como é que eu vendo para esses potenciais clientes e como é que esses potenciais clientes eles chegam até mim? Né? Como é que eu vou me comunicar para eu saber lidar com as situações e não me indispor, por exemplo, com parceiros de negócio? Para eu não me dispor, por exemplo, com clientes, com fornecedores. Pensa assim, você vai fazer um evento para os seus alunos e precisa contratar alguns serviços, comprar produtos. Como é que você se comunica com essas pessoas, né, de uma maneira profissional, de uma maneira que você consiga bons negócios, de uma maneira que você consiga realizar um grande evento, né? E dentro desse evento também causar um bom impacto nas pessoas. Eu costumo dizer que o ato de empreender ele é um estilo de vida, porque você passa a vender em qualquer lugar. Cara, pensa, a gente trabalha com qualidade de vida, com saúde, né? Então, às vezes eu estou numa roda de amigos, num boteco, sei lá, amigos da minha esposa, num evento da empresa dela, e aí, poxa, surge lá, nossa, é personal, pô, que legal, peraí que eu preciso conversar que eu tô com uma dor no joelho, peraí que você... Cara, eu vendo em qualquer lugar. A Bruna, quando eu comecei a estudar a parte de comunicação e de vendas, a Bruna falou assim, cara, bicho, um pouco, eu falo, mas as pessoas vêm até mim, as pessoas começam a conversar comigo e querem falar das suas dores, e eu aproveito a oportunidade para poder vender o meu serviço, para poder vender os benefícios do trabalho que eu faço. Então, eu brinco que a comunicação, ela faz parte de todos os cenários. A gente está em diálogo o tempo todo com os clientes, o tempo todo com as pessoas, o tempo todo dentro de casa. Então, você tem que saber se comunicar para você ser uma pessoa influente, né? Então, eu parto do seguinte princípio. Você quer trabalhar menos e ganhar melhor. Certo? Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, eu e o Thiago, nós queremos trabalhar de uma maneira mais rentável. Isso, não tem nada de errado, gente. Vamos ser bem sinceros aqui, e é importante a gente dar essa ênfase, Thiago, que não ganância é bom. Ambição é bom. Né? A ganância demais é que é um problema. Então, veja, eu quero ganhar mais, eu quero poder ter mais tempo livre para poder aproveitar isso que eu estou lucrando, para poder cuidar melhor da minha família, que não quer dizer que eu vou passar por cima das pessoas para fazer isso. Tá? Então, o correto é você se comunicar bem, é você ser uma pessoa assertiva, é você ter conteúdo para poder se comunicar legal. Tá? Os clientes que pagam bem são pessoas inteligentes, sabem conversar. O cara que chegou no nível de faturamento que ele pode investir e te pagar bem pela tua hora, ele vai exigir que você saiba conversar num nível adequado. Não se iluda. Não é falando nós fomos, nós voltemos que você vai fazer muito dinheiro, tá? Não vai acontecer. Como aqui a gente está falando de negócio, o negócio é para ter lucro, tá? Se você está nos ouvindo e ainda tem uma postura de acreditar que falar de lucro, falar de receita, falar de ganhos é ruim, a sua chance de ter resultado é muito pequena. Tá? Então, sabe que você vai precisar saber se comunicar, você vai saber dialogar, e ser uma pessoa interessante é preciso. Primeiro ponto importante, leitura. Se você não é um bom leitor, você não se comunica bem. E olha, que se minha mãe ouvir esse podcast, ela vai cair dura, porque eu, quando era criança, eu odiava ler e estudar. Eu não conseguia ficar... Foi uma criança esperativa, né, Thiago? Eu não conseguia ficar parado, cara. Não conseguia. A minha mãe me punha de castigo, sabe o que ela fazia? Me colocava para ver televisão no meu castigo. Porque ela sabia que eu ficava sentado, parado, olhando para a televisão. Era um tormento para mim. Porque eu gostava de atividade física, eu gostava de movimentar, de correr, de pular, de fazer muito movimento. Então, eu não suportava a ideia de pegar um livro, parar e ficar lendo. Só que eu aprendi isso ao longo da vida profissional, da minha formação profissional e da minha vida profissional, que era imprescindível a leitura. Eu fico imaginando, o cara que vai fazer um curso, 4 anos, qualquer curso que for, nós estamos falando aqui de educação física, mas o cara que vai fazer qualquer curso e ele não gostar de ler, ele vai passar 4 anos numa tortura, porque o que ele tem de texto para ele ler, livro para ele ler, artigo... E digo mais, depois que o cenário EAD se tornou uma realidade, é você com você, meu amigo. Se você não lê, você não vai conseguir passar na prova, você não vai saber fazer trabalho, você está ferrado. Entendeu? Então, a leitura é imprescindível. Vocabulário, articulação, mais do que isso, é você ter uma boa postura, porque quando você lê,
você alimenta o teu cérebro, então o teu raciocínio melhora. Né? Vamos falar bem a verdade, é uma coisa que hoje em dia, com a internet, com a replicação de informação, a galera sai replicando um monte. Por que tal das fake news está tão em alta? Porque a galera sai replicando sem saber. É um bando de repetidor, não é um cara que cria nada, entendeu? Então, para você que nos ouve, vocabulário, leitura, comece lendo, tá? E eu separei alguns itens importantes sobre leitura. Pode falar, Thiago, fica à vontade. Você falou leitura. E, para quem está aí, não é só da sua área de exercício profissional, é cultura. Pegar um assunto que você não está acostumado, você não conhece, e você parar para dar uma lida. Não, deixa eu entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Não que você tem que saber sobre a geopolítica da Turquia. Se você gosta, fica à vontade, nada contra. Mas pegue algo diferente, fora da sua rotina, para aumentar o vocabulário, para você ter um pouco mais de abrangência de cultura, para você ter algumas palavras novas que você possa ver e falar assim, nossa, o que isso quer dizer? Porque eu me lembro, às vezes, algumas conversas de ver assim, sempre sai uma palavra, e aí você fala assim, nossa, como é que eu uso essa palavra? Eu vi, André, olha só, que barato, né? Às vezes eu vi algumas palavras muito diferentes em trabalhos que eu recebia, e aí aquele português extremamente elaborado, eu falei assim, muito culto. Eu falava assim, peraí, que eu vou achar. Você tá mexendo no Ctrl-C, Ctrl-V. Isso, e aí você procurava, você achava. E aí você falava assim, nossa, essa palavra realmente eu preciso ver como é que eu utilizo dentro de um contexto, porque ao primeiro momento te causa estranheza, porque é uma coisa mais elaborada, mais rebuscada, uma norma culta extremamente elevada. Então, faz parte disso, e aí acho que encaixa muito bem o que você está falando do aluno que você vai ter, que vai ter um poder aquisitivo maior, e é um cara que interage, provavelmente em diferentes níveis, em diferentes áreas, e aí a maneira como você vai ter o diálogo com ele, eu acho que essa parte cultural, ela é algo muito forte para você poder conversar, para você poder dialogar sobre esses pontos do dia a dia, não só da atividade profissional. No próximo episódio, pessoal, a gente vai ter anotações separadas, porque a gente faz anotação junto, o cara rouba o teu tema e fala antes de você, mas tudo bem, fica à vontade para estar tudo certo. Primeiro item que eu ia dizer... Não era essa a minha intenção. Fica em paz, tá tudo certo. É a sinergia, meu irmão. Você trouxe um item que estava já anotado, mas é bem isso mesmo. E eu vou, inclusive, trazer ele antes, justamente por isso. Você estava falando sobre outros temas, né? Eu até anotei aqui. Ler sobre outros assuntos fora da área. Por quê? Para você ter um diálogo com o teu aluno. Para você ter um diálogo com um potencial cliente. Quando você começa a estudar vendas, um dos primeiros itens que você precisa aprender sobre vendas é o tal do rapport. Aquele primeiro contato com o cliente, para você não sair vendendo, você tem que ter um assunto, aquela conversa de elevador, né? Que é um assunto, será que chove? Nossa, esfriou, nossa, esquentou. Não, cara, traga um assunto. Se você percebeu que o cara é uma pessoa que gosta de música, você também gosta de música, você pode abordar música, esportes, cultura em geral, economia, investimentos, política, qualquer assunto que te interesse e que você tenha algo a dizer sobre aquilo. Isso vai criar um vínculo inicial? Isso vai criar um vínculo inicial na venda. Mais do que isso, durante o assunto com o teu cliente, ele vai se ligar que você não é um cara que está só ligado na tua área. Você é um cara inserido no mundo. Como a gente está falando aqui, para vocês se tornarem empreendedores, para vocês se tornarem pessoas que entendem de negócio, de comércio, de mercado, de política, de economia, que é importante para qualquer empresário, qualquer empreendedor, qual a chance do cara te trocar por um profissional que só vai falar de barriga de tanquinho, de carga, de volume, de repetição, de intensidade? Poxa, você está trazendo para ele, às vezes, um insight que ele não teve numa reunião cheia de CEO de outras empresas. Por quê? Porque a tua visão é diferente da visão de um cara que está ligado só em negócios. Você é um cara que está olhando para outras áreas, você é um cara que entende de fisiologia, você é um cara que entende de biomecânica, você é um cara que entende de ser humano. Né? Então, a tua visão desses assuntos ela é diferente. Eu, por diversas oportunidades, precisei dizer, olha, eu não entendo deste assunto. Li alguma coisa superficialmente sobre tal coisa, mas você pode me explicar um pouco melhor como é que funciona? Porque você também não é obrigado a saber de tudo.
mas é interessante que você tenha assunto de outras áreas. É interessante que você leia sobre outros assuntos, até para a tua qualidade de vida, mas pensando do ponto de vista do negócio, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, né? Esse cara, se ele fizer um evento e ele quiser te convidar para estar junto dos caras que são pares dele, que são pessoas do mesmo nível dele, para que ele possa te apresentar, ele vai ter segurança de fazer isso, né? O André ou o Thiago não vai chegar no meu coquetel aqui de lançamento da minha empresa, vestindo um moletom, um tactel, e falando de whey protein e estrobolona lá dos hormônios, entendeu? Não, ele vai chegar aqui, ele vai estar bem vestido, ele vai chegar aqui, ele vai saber se posicionar, ele vai saber dialogar sobre outros assuntos, tá? É claro que você vai acabar falando da tua área, mas você não precisa falar só disso, tá? Então, a minha contribuição sobre esses outros assuntos era isso, cabe muito com o que você falou, Thiago. E assim, a gente troca bastante figurinha de alguns assuntos que tem essa questão de gerenciamento, de ideias, questão de empreendedorismo. Durante a semana, para quem não sabe, né, a gente conversa, a gente não se encontra só para fazer o podcast, a gente troca algumas figurinhas, a gente faz às vezes trocas de mensagens, alguns itens, algum artigo, alguma publicação, com algumas estruturas para a gente poder falar assim, olha, um item diferente que a gente pode pensar, né? Às vezes alguém que fez relacionado a uma outra área, a gente fala assim, olha como isso pode ser às vezes aplicado, essa ideia, esse conceito na área da educação física. Então a gente está sempre fazendo essa troca de informação, porque acho que isso é uma coisa que acaba acrescentando, e uma hora ou outra, se a gente não utilizar isso na atuação, é questão cultural, que isso engrandece, que a gente abre a cabeça para outras informações, e isso, como pessoa, isso vai acabar te contribuindo. Então, exatamente. Acho que é bem por aí, de pensar, não é só uma questão de falar assim, estou perdendo tempo que eu preciso me preparar por conta de alguém que vai aparecer. Não, pense nisso também como uma questão de formação. Teu crescimento, teu desenvolvimento, exatamente. E o primeiro item era ler sobre a área de atuação, né? Você se manter atualizado. Eu vejo, a gente até comentou sobre isso, né? Muitos profissionais que encerram, não, pô, me formei, eu acabei os estudos. Eu já ouvi muitos falar, não, acabei os estudos. Cara, meu pai está com quase 70 anos, ele ainda atua na área da medicina, mas já aposentado, bem menos. Eu vejo ele compartilhando artigos na internet, às vezes no Facebook dele, ele continua atualizando, continua lendo, gosta da coisa, vai atrás. Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que ter isso continuamente na sua vida, né? Você precisa saber o que está acontecendo no teu mercado, primeiro de tudo, porque isso vai te colocar lá na frente. Eu lembro quando eu tenho uma participação pós-graduação, eu tenho uma participação em congresso, onde eu apresentei o trabalho da pós, que foi um congresso da Unicamp, que era foi um pôster, né? Aqueles trabalhos de pôster. E na minha explanação eu expliquei como funcionou a pesquisa, fiz todo o diálogo lá, e tinha um cara que na época nem era muito falado sobre treinamento funcional, mas já tinha um cara que já estava por dentro do assunto. E aí ele me perguntou, era com skate, né? Eu trabalhava com atletas de skate. Não cabe um treinamento funcional para o skatista? Eu fiquei, o que é treinamento funcional? Porque naquela época você tinha o treinamento esportivo. O treinamento esportivo era um treinamento funcional, que era voltado para a modalidade. Então, tinha muito da especificidade do movimento do atleta. Mas não existia o termo treinamento funcional. E eu lembro que eu fiquei com aquela cara de interrogação. Tipo, eu estava desatualizado nesse ponto. É claro que era uma coisa que era nova para todo mundo, mas eu estava desatualizado naquela época. Então, você está atualizado vai te colocar à frente dentro do mercado que você atua, né? Tem uma grande maioria de pessoas que ainda está focada apenas na atuação prática. Mas você entender do teu mercado, que está vindo de novo, que tem de recurso, que pode melhorar a tua atuação, né? Quando o teu cliente te questionar, você vai saber como responder, como se embasar, você vai ser mais assertivo na tua resposta. Então, é claro que, mais uma vez, você pode ter coisas que você não vai saber, afinal de contas, a gente não consegue saber tudo. Então, você pede um tempo para o teu cliente, eu tenho muito essa prática, cara, me dá umas 2 semanas, eu realmente ouvi falar, mas eu não tive tempo de parar para estudar, mas já que te interessa, eu vou atrás do assunto e, cara, volta dali 2 semanas, entrega o conteúdo para o teu cliente. Ele vai ver que você se dedicou por ele e vai ver que você é uma pessoa interessada no teu crescimento. Então, veja, tudo está atrelado à comunicação, né? O modo... Aqui eu estou dando várias dicas intrínsecas na minha própria fala, né? Então, justificar, explicar, como você se posiciona, tudo isso muda a tua comunicação, muda o teu jogo dentro do mercado. É justamente isso, o posicionamento que você tem perante seu cliente e o retorno que você dá para ele. Acho que esse é um ponto importante.
Porque às vezes você fica... você não gostaria, quando você pergunta para alguém, você está numa loja, sobre tal produto, essa televisão, por exemplo, essa televisão, por que é diferente da outra televisão ali que custa o dobro, né? O vendedor te fala, peraí que eu vou procurar saber. E aí você fica ali, o cara não te retorna, você vai ficar frustrado. O seu aluno também vai ter essa frustração se você não dá um retorno para ele. E neste caso, eu sou do mercado, neste caso você vai gastar menos dinheiro, porque não faz sentido eu pagar mais caro se eu não entendi o benefício de pagar mais caro. Certo. Por que eu vou treinar com o André e não vou treinar com o Thiago? André, mas por que você... Pô, mas fulaninho da esquina lá me cobrou R$50 a hora, você está me cobrando 100. Por que eu devo te pagar 100? Aí entra a comunicação, a sua explicação. Aí entra você dar a informação correta. Isso que você está falando. Muitas vezes você pode ser, bom, o fulaninho da esquina te explicou que a tua lesão no joelho, bobó. A hora que você explicar para ele como é a lesão, como é o tratamento, como é a recuperação, o que você vai fazer, que parte você vai fortalecer, que parte você vai alongar, qual que vai ser o trabalho de mobilidade, qual vai ser o trabalho de força, em quanto tempo você vai conseguir dar o retorno para ele, eu garanto para você, o cara de R$50 por hora, ele não conseguiu explicar isso para o seu cliente. Tem que estar preparado. Ele não vai estar nesse nível ainda, e aí vai... Exatamente. Aí faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Essa questão de você conseguir organizar e demonstrar para o teu aluno. Eu me lembro disso, eu me lembro dos meus alunos, né? De você tentar mostrar para eles, faz um trabalho, apresentação, organiza, estrutura, não vai, né? Faz uma coisa bem organizada, faz isso, porque isso faz a diferença. Eu me lembro que eu insistia com eles, assim, imagina que você vai apresentar isso para uma prefeitura, você montou um projeto, você vai apresentar para a prefeitura, está lá o diretor de esporte, está um secretário, os caras têm R$1 milhão para colocar no esporte, precisam de projeto. E aí, qual que eles vão colocar? Aquele que tiver melhor apresentado, aquele que vai ter o melhor embasamento? Então, isso era algo Fala melhor, que se comunica melhor. Porque tudo depois tem, né, o outro lado, né, a prestação de contas. Então, imagina o trabalho que é. Tal. Então, tem que ter o porquê das coisas, tem que ter muito bem detalhado. E isso cabe um outro episódio apenas sobre organização, meu irmão. Isso cabe facilmente um episódio. Cabe uns 2, pelo menos. Isso que eu ia dizer, 1 hora de episódio só sobre organização. Só. Falando no terceiro item sobre leitura, leia sobre comunicação. Leia sobre vendas. Aprenda como é que é o processo de venda, como você pode se tornar um vendedor melhor. Se você não souber como é que é essa arte de vender, suas chances caem demais. Eu perdi muitas vendas porque eu dei muita informação teórica, porque eu não tinha entendido como era o perfil do cliente. Então, fui ler sobre perfil comportamental. Tem muita literatura, tem muito vídeo, tem muito profissional explicando, ensinando, tem muito curso de curta duração hoje em dia na internet, infoprodutos sobre essas áreas. Se você não tem interesse, de repente, de fazer uma leitura, às vezes você tem um pouco menos de tempo, a gente tem podcasts, a gente tem cursos de ticket baixo, que você compra, tem lá horas, você pode deixar tocando enquanto você está fazendo uma outra coisa e você vai ouvindo, para que você possa melhorar os seus gaps. Tá? É o que eu falei, a todo momento a gente tem a oportunidade de vender o nosso serviço, o nosso produto, a nossa qualidade como profissional, né? Seja a imagem que você tem, seja o teu serviço, seja uma ideia que você tem que vender para o teu cônjuge. Se você é casado, você tem que vender ideia o tempo todo para o teu cônjuge, entendeu? Então, se comunicar e fazer uma boa venda de ideia, saber ser uma pessoa mais entendível, vai melhorar todo o teu mundo. E então, André, um outro ponto, só para eu encerrar aqui, Thiago, para não perder o raciocínio, é importante que você aprenda também sobre como se comunicar nas redes sociais, sobre como se comunicar nas suas aulas, que isso é um ponto muito importante, que muda todo o teu jogo, que e aí vocês vão aprender bastante sobre isso quando vocês passarem a ler sobre isso, que é um ponto que eu já tinha, inclusive, não sei se eu anotei na nossa lista aqui, mas ouvir. Quando você está aprendendo sobre vendas, você aprende a ser um bom ouvinte, porque senão você não capta as informações para fazer uma boa venda de ideia. Então, quando você está nas redes sociais, você está falando muito mais do que ouvindo, mas na tua aula, você tem que ouvir o teu cliente.
Senão você vai dar informações para ele que muitas vezes não tem nenhum sentido para ele, você não vai conseguir vender a ideia, você vai cativar ele, você não vai explicar, você vai deixar de ser uma pessoa interessante para você ser uma pessoa chata. Uma pessoa que só fala daquele negócio, mas não era aquilo que eu queria ouvir. O Thiago está falando para mim de carga, mas eu queria ouvir de emagrecimento. Sabe? A gente, dentro da nossa área, a gente sabe que existe uma relação, mas o cliente não sabe. Né? E você precisa saber sustentar um diálogo com qualquer pessoa. E dentro do teu cliente que já comprou de você, mais ainda. Diga. Não, eu estou lembrando aqui que você falou dessa parte de vendas. Vira e mexe eu recebo, né? Um cortezinho do Leonardo DiCaprio no filme, que eu não me lembro qual é, que os caras viram para ele e falaram assim, me venda essa caneta. Me venda essa caneta? O Lobo de Wall Street. Que ele fica entregando a caneta para os caras lá, me venda essa caneta, me venda essa caneta. E os caras não conseguem fazer assim, né? Aquela venda, porque os caras ficam aquela coisa, essa situaçãozinha meio travada, né? Oh, não, essa caneta é boa porque ela... Só os benefícios da caneta, eles só falam dos benefícios daquela passagem. E aí o cara não tem o tino. E aí os caras lá, acho que numa cafeteria, alguma coisa, o cara fala assim, é pra eu te vender a caneta? Tá, escreve o seu nome aí pra mim. Mas eu não tenho a caneta. Pronto, tá aqui a caneta. Me vem sempre isso, né? Não que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira simples ou tão direta, mas eu acho que... Consegue, fazer de uma maneira simples e fácil, consegue. Só que exige treino. Tem método e treino. Eu não cheguei aqui hoje, que eu falo para vocês, nossa, o André é o melhor vendedor do universo. Não é isso, cara, mas eu aprendi a fazer, dentro da nossa área, dentro da área da atividade física, eu aprendi a levantar certas necessidades, eu aprendi a entender qual que era a dor da pessoa, aprendi a vender o benefício para ela, o valor, para depois falar o preço e a pessoa achar barato. Então, é treino. E existem diversos profissionais que têm metodologia de venda e você pode aprender como fazer tudo isso. Já que a gente está falando de leitura, eu quero trazer aqui, Thiago, eu separei 3 livros, porque nós estamos falando de comunicação, né? Nós estamos falando bastante de venda, mas a gente está falando de comunicação. A comunicação, um conceito bem básico da comunicação é o emissor da mensagem e o receptor da mensagem, né? Então, ela tem que ser codificada e decodificada. Esse é o conceito básico que qualquer curso de comunicação ensina, qualquer curso, qualquer treinamento vai te explicar isso. Só que o que a gente está falando são de 2 pessoas. Então, uma coisa que é importante na hora da comunicação é você, primeiro de tudo, ter relacionamento interpessoal. O livro que eu vou mostrar para vocês aqui é de um brasileiro lá da cidade do Thiago, de Ribeirão Preto. Quer dizer, ele não é de lá, mas ele mora lá. Thiago Albuquerque, da Fundação Mastermind, que é a arte de lidar com pessoas. A inteligência interpessoal aplicada no dia a dia. Saber se relacionar, saber como lidar com a pessoa. Com isso, muitos profissionais, esses dias mesmo, uma aluna minha falou, poxa, eu fui para correr num parque, eu e alguns amigos e tal, e a gente viu que tinha um treinador lá, e a gente meio que foi lá para sondar, né, para saber custo, para saber a hora e tal. E o cara tava de fone, e ele foi super grosso, ele nem olhou para a gente. Eu falei, poxa, mas ainda perguntei, tentando amenizar o lado do treinador, falei, mas ele não estava não sei se não era horário de folga dele, estava treinando. Eu falei, mas ele não precisava ser grosso. Então veja, saber lidar com pessoas é o primeiro ponto, porque aí você começa a se comunicar melhor. Eu dei muita palestra para chegar no ponto de me comunicar legal em grande volume de pessoas. Eu dei muitas palestras. Tive uma oportunidade muito legal que eu gosto sempre de mencionar, que foi uma palestra para a Unip, para a universidade lá em São José do Rio Preto, quando eu morava em São José do Rio Preto, Thiago. Foi uma oportunidade assim, poxa, uma professora chamou a gente, vai ser a Semana da Educação Física, vem fazer uma palestra com você e a Bruna, né, minha esposa é coach também, a gente foi falar sobre sucesso, né, sobre como ter sucesso na vida profissional depois que você sai da faculdade. E a gente sentou na primeira fila, estamos lá esperando, fizeram todas as apresentações, a gente não viu o pessoal que estava atrás da gente. Na hora que a gente foi subir no palco, que a gente virou para olhar quem estava, não estava só o pessoal da Educação Física, que eram as turmas dos 4 anos, mas sim o pessoal de vários outros cursos que eles tinham divulgado, como ia ser a palestra e tal. Tinha mais de 200 pessoas. Legal. E aí a gente olhou, e eu e a Bruna somos pequenininhos, eles tamanhozinho no palco gigantesco dentro do Teatro da Unip.
só que também é treino. A gente já vinha fazendo palestras há muito tempo para 20, 30 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, já palestra para 5 pessoas. E aí, a hora que você chega ali, você acaba entrando no mesmo flow. E um livro que me ajudou muito foi esse do Chiniachik, Roberto Chiniachik, apresentações, Os Segredos das Apresentações Poderosas. A gente vou deixar os nomes também na descrição do podcast e do YouTube para vocês verem. E um outro que também é uma interpretação de um best-seller, long-seller, que é A Lei do Triunfo, que é do Napoleon Hill, um jornalista e pensador americano. Só que essa é uma leitura para o século XXI, que também é do Jamil Albuquerque, lá de Ribeirão Preto, junto com o Walter Kaltenbach, que é de São Paulo, e o Márcio Abud, todos eles são da Mastermind Treinamentos. Esses 3 livros, eles contemplam tanto a mentalidade, comunicação, postura, energia, que vocês vão precisar para poder se comunicar melhor. Eu acho que esses 3 livros, eles contemplam bem tudo isso que a gente está falando do ponto de vista da leitura, para vocês terem um start, para você começar, para você aprender, para você entender até onde estão os seus gaps. E se você já sabe e já leu alguns desses livros, também comente com a gente aqui no podcast e vá buscar esses outros pontos aí, que são importantes. Quer complementar alguma coisa, amigo? Quer fazer alguma indicação? De livros sobre comunicação, não, nesse item eu não tenho nenhuma indicação, até vou depois pegar essas indicações aí para ver se eu leio um pouco mais. Um que eu estou lendo fala um pouco sobre um pouco de comunicação do profissional, que é uma história de um professor de tênis, na maneira como ele vai tentar desbloquear alguns problemas que os alunos acabam criando, porque às vezes a pessoa quer ser tão perfeita na questão da execução do movimento. Não é o jogo interior do tênis, não. Eu acho que é esse aí mesmo. Eu estou tentando lembrar. É muito bom esse livro, cara, sensacional. A maneira que ele... Que é um dos... O jogo interior é do Timothy Galway. Isso. O Tim Galway, ele foi um dos primeiros coaches. Escreveu sobre coaching. Ele foi o que falou sobre o diálogo interior do tênis, né? O jogo interior é o diálogo que a gente faz com a gente mesmo, que é o que nos bloqueia mais do que os diálogos externos. Sensacional. Isso está tudo a ver com comunicação, Thiago. Tudo a ver. Baita livro, já li. E aí eu tô assim, eu leio uns trechos às vezes que eu falo assim, nossa, por que eu não ganhei esse livro? Por que eu não comprei esse livro antes para eu começar a entender algumas maneiras de eu conseguir fazer parte de padrões de movimentos não serem tão restritos, né? Porque parece que você acaba bloqueando algumas situações. E aí isso é algo que você tem que pensar, que você tem que trabalhar com o seu aluno, para que isso não seja um problema para ele, que ele não crie... A tendência do overthinking, né? A tendência é que a gente pense demais para executar algumas coisas que já estão automatizadas nos nossos padrões. Então, e aí isso às vezes você fala assim, mas vou fazer esse exercício, eu não sei se eu dou conta, não sei o que. A pessoa já começa a criar um mecanismo de insegurança antes. Amarra, né? É isso. Então, acho sensacional você conseguir fazer isso. Segundo ponto que, depois da leitura, Thiago, o segundo ponto que eu trouxe para a gente falar sobre comunicação são treinamentos. Já mencionei isso anteriormente no começo do podcast, mas acho importante a gente falar sobre treinamentos, imersões, cursos, capacitações. A gente tem diversas escolas dentro do Brasil que trabalham com treinamentos para você se comunicar melhor, para você dar palestras, para você destravar. Se você tem essa dificuldade, se você se acha muito tímido, saiba que existem muitas técnicas, saiba que existem diversas abordagens diferentes. Você não precisa se tornar uma pessoa que dá palestra para 200, 300 mil pessoas. Você não precisa fazer isso, mas você precisa aprender como vencer as suas próprias limitações. Porque esses cursos, esses treinamentos, eles vão te permitir estar imerso em um grupo de pessoas que têm as dificuldades parecidas com as suas, ou não, mas estão ali na mesma jornada, e isso vai fazer com que você destrave. Eu mesmo passei por mais de um curso, mais de um treinamento. Aliás, eu fiz, mais de 6 treinamentos voltados para essa parte. Liderança, autoliderança, porque se eu estou aqui hoje fazendo o que eu faço é porque eu também precisei melhorar como pessoa, também precisei tirar as minhas amarras, como a gente mesmo comentou agora. E você se tornar uma pessoa líder de si mesmo faz com que você lidere melhor os teus alunos, lidere melhor
os teus pares dentro dos negócios, teu parceiro de negócio. Você vai ter mais liberdade para você se comunicar, mais assertividade, você vai ter mais tranquilidade. Saiba de uma coisa, que a venda é energia. Isso é o ponto principal que muitos vendedores falam. Você precisa estar com uma boa energia na hora de fazer uma venda. Se você tiver com dúvida sobre um produto ou um serviço, se você não estiver achando que aquilo realmente vai causar a transformação que você está querendo vender, a pessoa vai perceber, ela não vai comprar de você. Então, aprender estratégias de comunicação, aprender estratégias de negociação e de vendas vão fazer com que você tenha melhores resultados na sua vida profissional. Então, primeiro de tudo, invista dinheiro em você. Compre um curso, compre um treinamento, pesquise. Isso não é gasto. Isso é investimento, isso retorna muito rápido. E eu garanto para vocês, isso retorna, inclusive, dentro de casa. A partir do momento nas suas relações pessoais com pai, com mãe, com esposa, com marido, com filho, se você tem filho, você melhora a tua comunicação, você melhora a tua liderança, você melhora todos os teus relacionamentos. Por isso que eu trouxe um livro de inteligência interpessoal para mostrar aqui para vocês. E aí, você investindo nisso, você passa a ser mais seguro de você mesmo. E passa a ter esses resultados, eles vão começar naturalmente a melhorar. Eu costumo dizer que quando você passa a se tornar uma pessoa que você é notada pelas outras, você passa a ser lembrado e referenciado. Então, se você teve um contato lá, como eu mencionei, um cliente teu te convidou para um coquetel e você está lá num ambiente com outras pessoas, você foi uma pessoa com uma boa energia, com um bom carisma, uma boa fala. Quando aquela pessoa que foi impactada por você tiver uma necessidade específica, ela vai lembrar, opa, como é que era o nome daquele cara que estava na festa do Thiago? Pô, vou ligar pro Thiago, tinha um treinador teu lá, cara, pô. O cara fala, pô, era o André, cara, o André Manuel, meu brother, pô, passa o contato dele para mim que eu estou precisando. Por quê? Porque você se comunicou de uma maneira clara, você tinha uma boa postura, você tinha segurança do que você estava falando. Então, veja, a comunicação, ela não é só sobre o que você fala ou como você fala, mas é a tua postura, é a tua imagem, tudo se comunica, né? A gente, dentro da educação física, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui já ouviu falar do livro chamado Corpo Fala, né? Nossa. Que traz muito sobre isso, mas trazendo para um ambiente mercadológico comercial, de negócios, cara, faz total sentido. Muda. Você começa a aprender, né, a ler melhor as pessoas, você começa a entender melhor como você pode responder. Você se porta de maneira diferente, Thiago. Você se posiciona, você não tem dúvida de quem você é quando você passou por treinamentos que te mostraram como melhorar as tuas características, trazer a tua verdade à tona, e isso mostra a tua personalidade, isso mostra diversas outras características. Faz toda a diferença. E aí é o tal negócio, né? O que a gente estava falando lá no começo. Você não tem essas adequações ou essas ferramentas para na hora que você está lá durante o curso, para entender na hora que você sai para fazer sua atividade profissional, utilizar isso de uma maneira abrangente. Por isso... É um gap de muitas áreas, Thiago. Isso é um gap de muitas áreas. Eu vejo advogado não sabe se comunicar, não sabe se vestir, não sabe se portar. Eu vejo médicos, né, que é para estar numa roupa mais alinhada porque precisa passar o lance da higiene. Quantos médicos eu já vi? Médicos que fumam, fedido, com dente ruim, o cara não sabe falar direito. Escrever eles já não sabem, né? Acho que é de propósito. Mas, e eu posso fazer piada de médico, gente. Eu tenho pai, tio, médico, então eu faço piada de médico. Mas é um gap de muitas áreas. Comunicação é um gap de muitas áreas. Então, se busquem treinamentos e leiam muito. Eu me lembro de passar por um ortopedista que ele me mandou fazer um exercício de recuperação quando eu machuquei o tornozelo. Na hora que ele me mandou fazer o exercício, eu olhei para ele com uma cara que é só isso mesmo? Isso que eu já tinha falado, que eu era formado na área de educação física. Então, aquela que, assim, vamos melhorar um pouco. É só isso mesmo? Não, é só isso, já resolve. Eu já saí dali, já fui procurar outro ortopedista, porque eu já sabia que ali o tratamento não ia funcionar. Então, eu tinha opinião rasa de linha de produção, passa a carteirinha do convênio e vai embora, e isso. Não quero saber mais. Então, aí você já tem que ter esse parâmetro para entender que quando você está recebendo um atendimento e a qualidade não é boa, a comunicação não é boa, você vai querer o outro,
E a mesma coisa, se você não fizer isso, o teu aluno vai querer ir atrás. Você trouxe bem a outra posição. Estar do outro lado faz a gente enxergar com outra perspectiva. Sensacional, Thiago. É bem isso mesmo. É isso mesmo. E a gente vê muito mais. A nossa área teve, durante muitos anos, teve esse estigma de ser uma área muito ruim por causa disso. Porque eram profissionais que estavam muito preocupados ali, só dar aula, não sabiam se comunicar, não sabiam se portar, não tinham conteúdo, não sabiam dialogar com as pessoas. A partir do momento que a gente começou a trazer muito mais disso, a postura do profissional mudou, a resposta do mercado mudou. Valorizou muito nos últimos anos, se você recordar quando eu ingressei, que faz 20 anos que eu ingressei, você faz 20 anos ano que vem, que a gente ingressou na faculdade. Cara, era outro tipo de mercado, era outro tipo. O mercado era outro, a comunicação era outra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gratidão pela audiência de vocês até aqui. Os links estão na descrição do vídeo e na descrição do áudio. Curtam, comentem, compartilhem com os outros profissionais. Nas nossas redes sociais. Entramos no Deezer também agora, hein? Nós estamos no episódio 6, já desde o segundo episódio estamos no Deezer. E eu espero que vocês estejam compartilhando. Então, compartilhem também com as outras pessoas que usam outras plataformas, e nas redes sociais também nos encontrem, sigam e comentem, compartilhem, tragam os temas que vocês acham interessante. E é isso. Gratidão, Thiago, por mais esse episódio. Gratidão, André. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos. Tamo junto. Valeu.